Oi, pessoal! Eu e Takashi, a gente decidiu começar um pouquinho mais tarde hoje, para dar tempo de vocês chegar no restaurante ou na mesa, preparar o prato de vocês para depois começar a assistir a gente, tá? E talvez com os próximos convidados, talvez a gente siga esse horário também, das 12h10. O tema vai ser o mesmo, o que te ilumina, e a intenção é passar para vocês as facilidades de se encontrar ferramentas que nos iluminam. Então, agradeço a todos vocês que estão acessando, que estão entrando. Aguarde um pouquinho só, tá? Daqui a pouquinho o Takashi está entrando também. E daí a gente dá sequência. Deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui, um dos mantras que eu amo. Tem muitos, tá? Mas esse, ele é bem especial. Oi, João. Oi, Márcia. Grata pela audiência. Estela, beijoca, querida. Obrigada, amor. A Helenira vai ser a nossa convidada da próxima semana, tá, gente? Baixar o som aqui. Eu já volto. Vou aproveitar que ele saiu também, pegar minha água. Sempre tem algo que a gente esquece, não adianta, né? Eu botei a solicitação e aí eu lembrei que eu não tinha água também e vou ficar com isso. Tá valendo? Sem pijama agora? Ok, gente. Vamos começar então a nossa live de hoje. Claro, né? Agradecendo ao Takashi por ter aceito o convite. E eu costumo falar um pouquinho, né, às vezes de como eu conheci os meus convidados, enfim. E o Takashi, eu já falei para ele pessoalmente de que ele é um presente divino na minha vida. Eu ainda não sei a extensão de tudo isso. Algumas coisas eu já sei, já passei para ele também. Mas eu quero que esse presente que ele é na minha vida, eu quero compartilhar com vocês também. Então, o que eu posso falar, né? Que estando presente dele ou não, eu consigo ver, não só nele, mas em outras pessoas também, a essência, né, do que é cada pessoa. Então, e é isso que torna as pessoas na minha vida especial, e é isso que eu digo que elas são presentes divinos, e é onde eu agradeço a Deus por cada pessoa que Ele coloca na minha vida. E o Takashi é um dos meus presentes do pessoas que durante esse processo de autodescobrimento. Não, tá ótima a imagem ali onde você está. Não, mas eu não estou te vendo, nem ouvindo. Sério? Então tá. Eu vou tentar lá mais um pouquinho, senão vou ter que ficar mudando de quarto. Tá. Então, gente, é isso. E eu poderia até falar de algumas profissões do Takashi, mas eu acho que eu prefiro... A minha está falhando, Helenira? É a minha internet que está falhando ou do Takashi? E eu prefiro que o Takashi se apresente. E depois eu faço a pergunta-chave para ele. Takashi, é contigo agora. No que eu trabalho? É isso? Eu sou o tipo da pessoa que... Ih, travou. Tá travado? Foi. Não, tá indo, pode ir. Essas internets. Tá.
Eu posso falar? Pode. Eu sempre tentei não trabalhar na vida. É, ou seja, eu sempre escolhi algo que fosse um sonho, assim, que desse significado para a vida, né? Eu sempre acreditei que se você trabalha no que você gosta, não é um trabalho, é um prazer, né? Eu não trocaria minha vida por um punhado de dólares, entende? Se eles vierem, que venham, assim, mas eu acho que o tipo de trabalho que eu faço se eu estou ganhando, que bom, mas se eu não estou ganhando, eu também gosto de trabalhar porque me encaminha na vida, né? E eu sinto que eu faço as coisas que eu faço desde que eu era pequeno, assim, desde que eu era criança, né? Que a gente brinca, né? A gente fala, a criança brinca. Mas a gente, quando dá uma palavra, parece que a gente transforma todo um universo numa palavra só, né? E eu trabalho com escrita e é uma coisa que eu faço desde muito garoto. Gosto de ler, enfim, acho que uma coisa alimenta a outra, né? E aí, bom, você vai crescendo e vai vendo que existem outras possibilidades, né? E aí na minha vida foi surgindo primeiro o cinema, depois o teatro, como uma forma de expressão dessa primeira escrita, né? Dessa primeira narrativa infantil. Mas eu acho que muito também por conta de a gente ser um país que lê pouco, né? Então eu fui percebendo que o teatro é uma ferramenta, uma maneira de tocar diretamente as pessoas, né? Então mas são desdobramentos de um primeiro nó, né? Tá. Então, seria uma das perguntas, né? Quando começou tudo isso? Quando que você despertou para essas ferramentas? É, eu sei que é difícil, né? Quando a gente tem muitas ferramentas que nos iluminam, é difícil a gente escolher qual delas nos iluminam mais. Mas talvez a gente possa selecionar qual que começou a iluminar e em que ponto que a gente identificou, é isso que eu quero, é isso que me ilumina, é isso que eu vou fazer embaixo de chuva, com vento sul de Floripa, em pleno inverno, 5 horas da manhã, é isso que eu quero para minha vida. É isso que aconteça o que acontecer, é lá que eu vou estar sorrindo, é lá que meu coração vai estar batendo asinhas para o que eu estou fazendo. Teve esse momento de despertar em você? Ah, ainda há, né? Ainda há. Eu, mas são momentos pontuais, né? São momentos na tua vida que você vai se descobrindo, né? Eu, eu acho que o primeiro momento foi quando eu acho que eu aprendi a ler, e escrever, não foi na escola, foi em casa, né? Eu não me dava muito bem na escola, né? E E aí eu ficava muito tempo em casa e acabei descobrindo a leitura e a escrita, assim, que veio meio naturalmente, assim, para mim. E então esse primeiro despertar foi fundamental, assim, porque eu vi que tinha algo que sei lá, que eu me sentia especial fazendo aquilo, né? Um pouco mais adolescente, eu vi um filme de um eu tinha 11 anos e eu vi o Não Amarás, de um polonês chamado Krzysztof Kieslowski. E esse filme me despertou para um caminho que levaria para a arte, né? A gente está acostumado a assistir os filmes estadunidenses, né? Eles se dizem americanos, mas americanos somos nós, os bolivianos, os chilenos, né? Eles são estadunidenses, apenas um país entre tantos outros. E a gente se acostuma com aquele tipo de filme, né? E eu, quando assisti esse filme, o Não Amarás, era na TV Cultura, numa mostra, os filmes da Mostra de Cinema de São Paulo, e
e eu vi que era um outro tipo de cinema que me tocava muito, e até hoje eu comecei a ver que me começou a levar para uns tipos de filmes alternativos, digamos assim, né? E um pouco mais tarde, com 16 anos, os meus 16 anos foi tipo, foram tão bons que eu fiquei com 16 anos até fazer 40. Eu fiquei com 16 anos até os 39. Verdade. E tem gente que acha que o jovem às vezes é, sei lá, é menos ou é alienado. Ou... Eu sempre fui um jovem que me sentia muito revolucionário, assim, muito, enfim, e percebo isso na juventude, e isso me alimenta muito, né? Essa possibilidade, essa chama de uma revolução, né? Embora hoje em dia eu estou mais pensando no lance da evolução, né? Porque que às vezes a gente fica pensando na revolução ao invés de pensar na evolução. Mas foi um livro do Thomas Mann chamado A Montanha Mágica. E foi meu aniversário de 16 anos. Esse e o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E foram livros que também me. Claro que eu reli há pouco. O Proust eu estou relendo, agora com 40, e o Thomas Mann eu reli ano passado. E aí é outra leitura, né? Quando você já está, enfim, já saiu dos 16, né? Mas foram livros que me encaminharam fortemente para esse caminho que eu estou seguindo. E nessa mesma época dos 16 anos, eu escrevi um jornalzinho na escola, no, no colegial ainda, né? E era eu fazia críticas de cinema e de teatro. E, e como eu disse, eu sempre estive ligado à escrita, né? E aí eu fui assistir uma peça chamada Perdoa-me por Me Traíres, do Nelson Rodrigues. Eu não gostava muito de teatro, assim, ou os que eu tinha visto não haviam tocado o meu coração. E quando eu fui assistir essa peça, era uma montagem alternativa e era um corredor numa casa, e a gente, enfim, era tudo muito diferente. E aquela peça, eu saí de lá sabendo que eu queria fazer teatro, né? E eu não sou de uma família de artistas, né? Então eu tentava, como é que eu vou entrar nesse meio, né? E aí eu era moleque, com uns 15 anos eu tinha escrito umas 3 peças juvenis, mas eram bem contundentes, né? Não sei nem se eu falo sobre o tema delas. Enfim, Ah, se tu sentir à vontade, fala. Tu sabe que é tranquilo aqui. Aqui é tudo mas natural. é o tipo de tema que a gente não fala porque senão matam a gente, né? Ok, eu quero que você fique vivo, não fale então. Né? A gente tem uma tarefa para cumprir ainda, eu preciso de ti vivo. Então, mas e aí eu escrevi essa peça e aí eu sabia, sei lá, se ia ter alguma atriz, algum ator, eu ia lá sempre com a minha pecinha e levava pro pessoal, né? E, e aí quando eu assisti essa peça, assisti umas 10 vezes ela seguidamente, e aí eu fui pro diretor, eu sabia que ele ia estar numa leitura lá na Folha de São Paulo. Quando ele entrou no elevador, eu entrei junto com ele. E aí, do 7º andar até o térreo, eu consegui meu emprego. Eu falei: olha, meu, por tua culpa, eu quero fazer teatro e você vai ter que me ajudar. E aí, ele falou: ah, então, ele estava com uma peça em cartaz, num teatro maravilhoso, o Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez Correia. E eu fui ali, tipo, varrer palco. Eu falei: ah, eu varro o palco e fico aprendendo, né? E assim foi que eu fui me iniciando, né, no teatro, né? Que hoje em dia virou a minha profissão, né? É onde embora a gente faça várias coisas como expressão, né? Mas a parte onde me acaba voltando um pouco de dinheiro é pelo teatro. Tá. E o que te ilumina? Uai, o sol?
Pode fazer uma relação, se você quiser. Pode ir por prioridade ou não, o que vier à mente agora. É a fonte de luz que nos ilumina, né? É a estrela mais próxima. Ai, é engraçado, né? Porque quando tem certas perguntas, eu lembro do Santo Agostinho, quando pergunta para o Santo Agostinho o que é o tempo. Se ninguém me pergunta, eu sei. Quando me perguntam, eu já não sei mais, né? Então, eu imagino que eu saiba o que me ilumina. Agora, quando me perguntam, a gente já fica mais. Acho que são muitas coisas que eu imagino se iluminar como algo sei lá, que te protege da escuridão, né? Uma luz, algo que te aquece, né? E possivelmente a arte me ajuda a encontrar um caminho na escuridão, né? E aí nós somos, enfim, eu imagino que o universo seja escuro, né? É algo sem ar, é um vácuo, sem luz, né? E há essas estrelas perdidas, né? Emanando luz, emanando calor, emanando, enfim. E então talvez o que me aqueça nesse sentido, a arte seja fundamental assim para eu me encontrar um caminho nessa escuridão. E acho que a família, né, me aquece o coração, né, no sentido de dar um sentido para alimentar essa chama, né? Uma coisa alimenta a outra, né? É isso. Ai, eu fico assim, né? Só ouvindo. Eu não quero interromper. Ontem, quando travou a live, eu não consegui salvar, eu estava relatando algumas coisas que me iluminam, porque são muitas, né? E eu demorei para identificar cada uma delas. E depois, com os cursos das terapias holísticas que eu fui fazendo, é como se eu começasse a voltar lá na minha infância e olhasse de uma forma diferente a minha existência. E daí eu fui percebendo, assim, que desde pequena que eu brincava com pedras, e eu sempre gostei de olhar as formas, as cores, e eu morava num município que nem tinha pedras coloridas como existem hoje em dia. Mas eu lembro que aquilo já me chamava a atenção de alguma forma, que as árvores, eu tinha a minha árvore favorita. Então, eu acredito que desde criança eu já vinha sendo preparada para ser quem eu sou hoje. E todas as pessoas que passaram na minha vida, elas tiveram essa finalidade de deixar um pouquinho delas em mim. E tomara que eu tenha deixado um pouquinho de mim em cada uma delas também. E eu acredito muito no compartilhar informações, de compartilhar o que me ilumina. Se isso me ilumina, pode ser a ferramenta de iluminação para outras pessoas também. Assim como muitas outras pessoas me iluminam com os exemplos, com as ferramentas de iluminação delas. E eu sou muito curiosa em conhecer as pessoas, porque cada uma tem um jeitinho diferente de ser, e é esse o jeitinho que eu gosto. E é esse o jeitinho que me chama atenção. E é muitas vezes esse o jeitinho que é a ferramenta de iluminação da pessoa e ela nem percebeu ainda que é. Eu também não sei por que eu tenho esse olhar, ou por que eu tenho essas visões. Eu só sei que hoje eu me aceito desse jeito que eu sou, e eu gosto desse olhar diferente, porque às vezes as pessoas estão tão distraídas com tudo, com a vida, com os afazeres, que elas não param para olhar para elas mesmas e ver o quanto elas são especiais, o quanto elas são diferentes, o quanto elas são importantes para este momento. E é isso. E daí quando as pessoas, sei lá, me agradecem por alguma razão, por algum convite,
eu digo assim, ó, que se eu estou evoluindo, se eu estou crescendo, eu quero que muita gente venha comigo. Eu quero que muitas pessoas que eu gosto venham comigo. Eu não quero crescer sozinha, eu não quero estar lá em cima sozinha. Até porque eu sou de uma família enorme, né? Eu sou a caçula de uma família de 9 irmãos. Então, eu estou acostumada com muita gente à minha volta. Então, eu acho que eu não saberia estar lá em cima sozinha. Nem em momento algum eu penso dessa forma. Então, é isso, Takashi. Vamos junto. Agora eu passo a palavra para ti. Uai, mas qual é a palavra? Fale mais sobre as ferramentas que te iluminam. Queres falar dos bruxos? Queres falar de alguma peça? Queres falar do teu livro, do Marcianita? Na verdade, assim, a gente, enquanto artista, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Não há muita novidade, assim, nesse sentido, porque a gente está parado e esse momento de pandemia tem sido, acho que cruel, né, para todo mundo. Por outro lado, também é bom porque eu acho que liberou a gente de viver num falso estado de alegria, né? Que a gente é quase uma ditadura da alegria, uma ditadura da felicidade, né? E a vida não que eu acho que sempre que tentam pintar para a gente de que a vida é feita de vitórias, eu acho sempre que a vida é feita de derrotas, né? Ou melhor do que isso, a vida é feita de jogo, né? No jogo você ganha e você perde, faz parte do princípio do jogo, né? Então, preparar alguém para vencer é criar um ser frustrado, né? Eu acho que a gente tem que jogar e saber que o jogo a definição dele é essa, né? Você ganha, você perde, né? E, e eu sempre acho que a gente geralmente valoriza muito o vitorioso na nossa sociedade, sendo que o vitorioso é o cara mais sem graça do mundo, assim, né? Porque a derrota é que cria o caráter, né? A derrota é que te fortalece, a derrota é que enfim, que te deixa uma pessoa melhor, né? Então, eu nem sei mais do que eu tô falando, mas eu Sobre tô. as ferramentas que te iluminam. Tá, não. Mas bom, eu Tá, esqueci mesmo. chegar Mas era no sobre o teatro, assim, Marcianita? Oi? Tu queria chegar no Marcianita? Não, não, eu tava fugindo dela. Não. É, eu tava Pois falando acho sobre. que, Takashi, Lembrei. Que? Tá, vai, segue. Tá. É porque a gente está vivendo esse momento difícil, mas que ao mesmo tempo eu acho que liberou a gente para viver um pouco mais o mundo real, no sentido de que antigamente a gente falava, oh, e aí, tá tudo bem? E a gente fala tudo, né? Mas hoje em dia a gente já pode falar que não tá tudo bem, sabe? Tem tanta coisa ruim acontecendo, enfim, não dá para estar tudo bem, né? Mas não é Tá. por isso também que a Só gente deixa eu te vai. interromper um pouquinho. Eu quero mandar um beijo pro Martin, que acabou de entrar. Obrigada, querido. Uai, o Martin. Não, ele entrou aqui na live. Ele queria entrar Ele entrou na aqui. live. Ele tá lá no outro quarto aqui. Mais tarde eu quero falar com o Martin, tá? Eu tenho uma proposta para ele, mas vamos ver. Agora é você, Takashi. Eu acho que ele vai sair da live agora. Hum. Continua do teu raciocínio que eu atrapalhei. Não Sobre o atrapalhou nada. momento atual. Mas eu. Mas então isso, assim, acho que o teatro em si, ele e as artes em geral estão passando, acho que por um momento de reflexão ou de redefinição, né? Porque com essa impossibilidade de haver encontro físico, né? De haver e o teatro ele é feito nessa presença, né? Plateia e artista. Por exemplo, sei lá, música você pode gravar a música e a pessoa escuta, né? A gente escuta ainda hoje, sei lá, o Sebastian Bach, né? E, mas
Mas com o teatro não, né? Por definição ele era uma arte de encontro, né? Então a gente tem tentado reagir nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então os bruxos da corte estão praticamente parados. Eu estou começando a dar algumas aulas online de teatro, embora eu não sei o que é isso que vai surgir, mas também há toda essa coisa da chama, né, o que ilumina, então a gente vai se adaptando, né? Então se é isso que a gente tem, é o celular, são esse novo formato, a gente vai ter que se adaptar, né? Eu particularmente eu tenho uma resistência com o celular. Eu falo que o celular é uma coisa é muito do mal, assim, sabe? Ele é que nem o cigarro era antigamente. As pessoas fumavam em todos os lugares e depois falaram, ah, cigarro dá câncer, né? E aí o celular também. Nossa, o celular tem radiação. É um troço que fica perto da cabeça, fica nos nossos bolsos, perto do nosso órgão reprodutor. Ah, eu acho o celular uma boa, é abominável, assim. Imagino que daqui a alguns anos vão falar, nossa, a gente expôs uma geração inteira a nível de radiação doentios. Mas, ai, fora isso, de que as pessoas. Ah, eu vejo todo mundo, a pessoa tira selfie sorrindo, aí acabou de tirar foto, já não está mais sorrindo, né? A gente tem uma máscara feliz para foto, né? E a gente não vive o momento, né? A gente, ele aproxima quem está longe, distancia quem está perto, né? Por outro lado, ainda bem que a pandemia foi nessa época de celular e de Wi-Fi, né? Porque imagina a gente ficar isolado jogando o joguinho da cobra, né? Fazendo, sei lá como. Bom, Eu acredito que a pandemia veio realmente para a gente se reinventar. E, para mim, particularmente, eu digo que foi o meu momento de parar e olhar para mim. De alguma forma, eu estava fugindo de conhecer as minhas sombras, e foi muito bom, porque eu identifiquei que tá tudo certo a gente ter sombras. Até porque o que a gente precisa, na realidade, é encontrar o equilíbrio entre a luz e sombra, né? É o yin e yang, o sol e a lua. E o perigo é quando a gente permite que a sombra comece a invadir o nosso lado luz, ou querer levar luz às nossas sombras, de uma forma de querer eliminar as sombras. E isso não existe, né? O certo é a gente ser os dois, luz e sombra. E toda essa autodescoberta foi muito boa, porque até então, o meu lado sombra, eu era muito crítica em relação ao meu lado sombra, e eu vi que tá tudo certo. Que eu vou ter muito tempo ainda para trabalhar esse meu lado sombra, e que ela não é tão mal assim quanto eu achava, quanto eu via. E que eu só preciso controlar para que esse meu lado sombra não atinja outras pessoas. Aí, ok. Aí, enquanto ela for só minha sombra, tudo bem, eu não posso levar essa sombra para as outras pessoas. João, obrigada pelos teus comentários, tá? Eu não vou ler aqui, mas depois que a gente possa reler com o tempo, o João vai ser o nosso convidado de quinta-feira, vai ter um tema bem legal também para a gente conversar. E já vi também o Gustavo entrou, o Gustavo vai ser o nosso convidado de amanhã. E eu não tive oportunidade de falar com o Takashi isso, né? Mas eu comentei ontem com o Marlon. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. A minha finalidade de convidar, iniciar esse projeto com os meninos, é justamente isso, que de alguma forma os homens foram criados a não manifestar o seu lado sensível. E cada vez mais isso vem rompendo, né? De cada vez mais é normal as pessoas entenderem que elas são seres energéticos. E dentro da energia tem o lado sensibilidade também. E que isso não os torna menos homens, pelo fato deles estarem se permitindo expor a sua sensibilidade. E, pelo contrário, até a sensibilidade... Espera, entrou comercial aqui, deixa eu desligar.
que é a sensibilidade que vai fazer com que a pessoa se conheça. E o que a gente está fazendo aqui é se conhecer na realidade. O nosso primeiro propósito nessa vida é que a gente se conheça e que a gente se aceite como a gente é. Ou que a gente melhore aquilo que nos incomodam, né? A gente necessariamente não está aqui para o outro, a gente está aqui em primeiro lugar para a gente. Claro que o outro vai ser a ferramenta que vai nos aprimorar para que a gente melhore como ser. E daí é isso, então eu fiz questão de fazer essa primeira semana com os meninos, porque todos os meninos que eu conheço já têm esse lado energético, já tem esse lado sensível, aflorado, e que não tem limitação nenhuma para expor a sua sensibilidade. Então, essa foi uma das razões pelo que eu te convidei, Takashi. E se você quiser falar alguma coisa sobre esse, de que forma que tu te permitiu expor para a sociedade ou expor para a comunidade, claro que veio através da escrita, como você falou, né? Mas o que na realidade tu sente no momento que tu estás escrevendo e no momento que tu termina uma obra? Alívio. Quando eu termino é alívio. Nossa. Porque a gente tem mais projetos inacabados que finalizados sempre, né? Eu nunca me sinto assim autor de uma obra, sabe, Teri? Eu sempre, no teatro, por exemplo, eu gosto muito de adaptar histórias, né? E o nosso, talvez um dos maiores símbolos do teatro seja o Shakespeare, né? E o Shakespeare, ele não tem nenhuma história original. Todas as histórias dele são adaptações de histórias anteriores, né? Os gregos também tinham muito isso, quando escreviam suas histórias, eles estavam sempre recontando os mitos, né? E meio que sempre foi isso, assim, tem aquela coisa da química do Lavoisier, né? Que nada se cria e nada... esqueci. Nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, está tudo aqui não há como criar algo do nada, né? Então, né, eu até identifico um pouco isso na história da arte com o advento do romantismo, né? Quando surge o ego, surge o eu, surge, né? E que naquele momento histórico era muito importante, né? Que, enfim, a gente esquecesse um pouco o que está além do ser humano e encontrasse o que há de particular em cada um, né? Mas eu trabalho muito, sei lá, eu peço só que falem por mim, sabe? Porque eu sempre acho que é uma cachoeira, quando estou escrevendo é uma cachoeira, e vem. E aí eu escrevo à mão, sempre à mão, e depois eu digito. E quando eu digito, eu também eu esqueço o que eu escrevi e tento reescrever como se fosse de novo a primeira vez. E, e eu adoro porque às vezes o que eu escrevi agora, digitando, é o que eu escrevi igual, letra por letra, enfim, as mesmas palavras que eu escrevi coisas de 1 ano atrás, assim. Então enfim, eu sinto um processo muito mágico, mas também quando a gente fala mágico parece que é tipo, vem do nada, né? Tudo é trabalho. Eu não acredito em talento, né? A gente trabalha com teatro, fulano é talentoso, fulano é talentosa. Não é, não. A pessoa trabalha, ela trabalha tanto tempo naquilo que ela fica boa naquilo, né? Ela aprende a fazer aquilo, né? Então, geralmente, o que a gente chama de talento, para mim, é trabalho, né? Então, você sumiu, eu tomei conta Você da também. live. Você também. Ó, aqui a vez é dos meus convidados falarem, não é minha, não. E agora a tua internet travou. Eu tenho pegando esse gancho que o Takashi comentou sobre talentos, né, e artes, eu tenho uma amiga que é cantora, e daí a gente estava elogiando a voz dela, lírica, divina, ela cantando.
E ela comentou exatamente isso, né? Que tudo é ensaio, que tudo é preparo. Se você foca naquilo e você começa a ensaiar, todo mundo pode ser excelentes cantores, né? E assim está nas artes em geral, né? A partir do momento que você inicia a pintar uma tela, por exemplo, que você deseja pintar uma tela, você vai treinando tanto que chega uma hora, consegue fazer aquela tela que seja do teu gosto. Eu prefiro fazer coisas que eu goste de fazer, né? Que eu tenha vontade de fazer. A partir do momento que eu comece a entrar numa linha que aquilo não está me fazendo sentido ou não me faz bem, a tela até pode sair bonita, mas não vai ser com o amor que sairia se fosse para mim fazer uma live, por exemplo. Nas minhas lives, os meus vídeos têm muito mais energia de amor do que em qualquer outro trabalho manual que eu possa querer me meter a fazer. Não adianta, não é minha veia, não é minha linha. As trilhas, né, são outras fontes de iluminação, e eu acho muito bonito que às vezes eu estou caminhando no meio do mato e eu começo a ver o povo, né, o povo da mata. É como se eles estivessem numa linha lateral ali, e eu vejo com olhar periférico, né? Eu não vejo. Eu posso olhar, eu não vou ver eles, né? Mas com olhar periférico eu consigo ver. E daí é um momento de eu me sentir acolhida, porque eu estou na casa deles, né? Eu estou na área deles. De alguma forma, me sinto invadindo lá e eu sempre peço permissão para que eles me acolham. Enfim, de alguma forma eu me sinto acolhida. Então, essa é uma das formas que eu me ilumino também, e daí eu volto com as minhas baterias recarregadas para fazer os meus vídeos, ou para atender o pessoal, os meus alunos e pacientes. Enfim, passar os áudios nos grupos que eu tenho, que eles já sabem os dias e horários que eu envio os áudios, então eles já ficam esperando por aquilo. Então, são algumas ferramentas também, que em primeiro livre. Pausou, foi meu ou seu? Deu uma pausa ali. Ai, Ted, tá me vendo? Eu tô te vendo toda pixelada e tá falhando muito. Eu acho que talvez, deixa eu me dar uma olhada, talvez seja. Não, eu tô com bateria legal aqui. Peraí. Eu tô compartilhando a minha internet com o meu Note. Eu desliguei agora, talvez melhore. Acho que talvez agora pode melhorar, que eu estava compartilhando a minha internet aqui, que eu queria colocar umas músicas aqui de fundo. E é isso, gente. Então, assim, ó, o que eu procuro passar sempre, né? Que, em primeiro lugar, a gente precisa buscar o equilíbrio para a gente. A gente busca um remédio de cura para a gente. O outro é quando nos sobra. Sobrou energia para doar, eu vou doar energia. Eu sinto uma energia de cura em mim, se eu tenho vontade de curar alguém, eu vou lá, vou tentar curar aquela pessoa, mas daí vai depender se a pessoa quer ser curada também, eu não vou poder invadir o limite dela, do processo de cura. Mas é muito bom quando a gente faz algo sem intenção, foi algo muito espontâneo, e daqui a pouco, tipo, semanas depois, meses depois, a pessoa chega e diz, lembra quando tu fez aquilo? Tu diz, eu fiz isso. Não lembro. Ah, claro, aconteceu assim, e as pessoas começam a relatar, e que surgiu um processo de iluminação, um processo de cura. Isso é muito gratificante, né? E que talvez isso ocorra com você também, em peças teatrais, ou nas suas aulas de teatro, de talvez chegar algum aluno em algum momento e falar de algum momento que foi especial das tuas aulas para aquele aluno. Ou quanto o teu livro, de alguma forma, despertou o interesse das pessoas de escreverem, ou de atuarem, enfim. E é isso. Tu tens algum relato referente a isso? Tem, mas geralmente eu me assusto, porque falam que, ainda mais quando eu dou aula em escola, que a escola é muito quadrada, né? Aí falam que eu faço umas coisas que eu me impressiono, assim,
De loucura mesmo. É, é verdade que a gente não percebe às vezes o que está fazendo, né? É, eu, por exemplo, ó, isso aqui é uma coisa que eu adorei fazer isso aqui, né? Tipo, no meio de uma live, ficar experimentando outras possibilidades, né? E é o tipo de coisa que eu adoro assim, fazer, assim, de espontâneo, né? E, e daí falam, nossa, você fez uma live de ponta cabeça. Eu falo, não, eu não fiz isso, porque eu tô aqui bem de boa. Quem tá de ponta cabeça é a Tere, né? E também as pessoas podem virar o celular delas e, e assistir a live assim, né? Então, mas é isso. Então, tipo essa Ô, loucura, assim. Ah. eu lembro que uma vez tu comentou que a tua mãe pedia para que você fizesse uma peça de comédia, né? Mas eu não sei para que ela quer uma peça. Ela tem um comediante que está ao lado dela o tempo todo. Então seria assim, ó, você fazer uma peça de comédia, seria você escrever algo rotineiro ali na tua casa, no teu dia, ou com algum amigo teu, já seria. Escreve essa live que já vai ser um momento de comédia. Mas a comédia, ela não é engraçada, é que as pessoas riem, né? Mas a comédia é a tragédia dos outros, né? Então, para quem está vivendo aquilo, é uma tragédia, né? Um exemplo mais besta é a pessoa que leva um tombo numa casca de banana. A gente ri do pateta, mas quem caiu, o objeto da comédia sempre é um sofredor, sempre é uma figura trágica, né? E a risada, ela é. Quando a gente ri de alguém, a gente se torna superior a ela, né? Então, é quase uma definição grega é que a tragédia a gente fala dos deuses, das deusas, né? E a comédia a gente fala dos seres humanos. Então, as deusas e deuses estão num patamar acima e os humanos estão, quando a gente ri, nós ficamos acima, né? Mas ah, né? A mãe falava assim, já que você quer fazer teatro, faz algo comercial, então, né? Porque pelo menos vai vender ingresso, né? E, mas eu acho que quando eu vejo um filme de comédia, eu nunca dou risada. Eu acho ruim demais os filmes de comédia, eles não têm a mínima graça. Mas é, o que eu acho bacana, assim, quando é sei lá, algo que me encanta, como filme, como livro e tal, é que as coisas é muito sutil, né? O que é engraçado. Mesmo quando eu acho uma coisa engraçada, às vezes eu não fico gargalhando assim. Às vezes você ri pra dentro, né? Você Eu não consigo mais segurar. Eu é já que me nem, permito. é que nem Eu escrever já me também na permito internet. rir. A gente Oi? coloca aquele kkk, sabe? Kkk, mas a pessoa nem tá rindo, sabe? A pessoa só bota kkk, mas ela tá entediada. Nada. A gente, é que nem aquilo que eu estava falando, que a gente tem como que é, uma ditadura da alegria, também é uma ditadura da comédia, né? Embora pareça que tá uma coisa ligada à outra, né? E, mas a gente é uma complexidade de emoções. A gente tem que, você falou aquilo da sombra, né? É importante a gente cultuar nossas, não cultuar, né, de maneira que a gente fique preso, né? Mas é saber da existência dela. E, enfim, só a sombra se há luz, não é isso? Então, aquilo que você falou do Yin e Yang é esse equilíbrio de que uma coisa está junto com a outra, né? E eu lembro sempre de uma frase, não sei se é da Clarice Lispector, a Clarice Lispector agora pergunta tudo, né? Pergunta até assim, Bolsonaro, por que você recebeu 89 mil do Queiroz? Até isso a Clarice está perguntando. Mas, é, mas a frase que eu ia falar é isso, de que às vezes a gente aprende a nos melhorar, né? A curar nossos defeitos, né? E geralmente os nossos defeitos, isso eu aprendi com a arte, que o nosso defeito é a nossa virtude, né?
Então, geralmente você olha para um autor, para um artista que você admira, e você vai falar, nossa, eu gosto dele por causa disso. Mas geralmente a outra pessoa que não gosta dele por causa desse mesmo, né? Porque os defeitos é o que nos tornam únicos, né? É o que moldam o caráter, né? Então, às vezes, quando você conserta um defeito, você acaba estragando todo o resto, né? Eu já prefiro acreditar no seguinte, quando a gente rotula, né, defeito, perfeito, a gente está, eu acho que a gente está sendo muito autocrítico, né? E não lembro mais se foi com a Fernanda Montenegro, não foi com ela. Não lembro mais quem foi que... Quando a gente passa a olhar para o ser como um ser diferente, ele é diferente de mim, ela é diferente de mim. Se torna tudo mais aceitável, as pessoas se tornam mais aceitáveis. Porque eu consigo aceitar alguém que é diferente de mim. Eu não consigo aceitar alguém que é imperfeito, né? Então, quando alguém chega e te aponta algo, tu és imperfeita nisso, é como se fosse algo muito dolorido, né? E que, na realidade, é justamente aquele que está sendo apontado, aquela imperfeição que está sendo apontada, muitas vezes a gente acha que é a nossa maior característica, que é o nosso melhor. Então, como assim não te aceito porque você é imperfeito? Então, eu aprendi isso já há alguns anos atrás, de não olhar mais as pessoas com esse olhar de perfeição e imperfeição, e sim que a pessoa é diferente. E assim, os meus relacionamentos passaram a ser diferentes, por causa desse olhar diferenciado. Isso que você falou me traz uma coisa que é sempre a opinião que eu tenho sobre a verdade também, né? Que a gente cultua a verdade como se fosse o próprio Deus, né? Deus é a verdade, né? Eu sempre percebo no dia a dia que as pessoas usam a verdade só para machucar as outras, né? Então, quando a pessoa chega, olha, eu vou te contar umas verdades, você fala, não, Ai, que horror! prefiro as mentiras, entende? Me conte mentiras sinceras, né? Porque às vezes é um pouco isso, assim, a gente pega uma caneta, né? Tem essa caneta aqui, eu posso fazer um desenho, um poema, ou eu posso furar o olho de alguém, né? Então, às vezes não é tanto a caneta não é boa nem ruim, né? Mas é como eu lido com ela, né? E acho que é a mesma coisa com... Claro que eu não estou defendendo a mentira nesse sentido, mas é só que é como você usa. Há um conceito que chama piafraus, que é a mentira santa, né? Então, exemplo besta, alguém quer, sei lá, alguém quer pegar tal pessoa, quer fazer mal para ela, e eu sei onde ela está, e fala, cadê fulano? Se eu falar a verdade, eu estou fazendo mal, né? E eu sempre penso que é um pouco isso, assim, você chega para alguém e fala assim, nossa, você tá linda hoje. A pessoa nem tá linda, ela só tá, tipo, entediada, né? Pensando no cheque do Bolsonaro, por exemplo. A pessoa tá lá entediada. E aí ela fala, nossa, você tá linda hoje. Aí você já começa a se sentir mais bonito, né? Então, tem um conceito que é o ludo, né? Que é de onde vem o que a gente chama mentira, mas ela está mais ligada à ilusão, né? Então, eu gosto muito disso e acho que a arte trabalha com esse conceito, que ela traz a ilusão e essa ilusão nos alimenta, traz um ponto de vista sobre a existência, né? Se a gente para para pensar em nós, esse coisa aqui é puro carbono, né? É um carbono perecível, né? É um carbono que irá virar pó, né? Mas a gente pode olhar para isso tudo e falar, nossa, tudo é pó, né? Ou a gente pode falar, não, sei lá, isso é poeira de estrela, é poesia, né? É pó de poesia. Eu acho que é mais o jeito como a gente transforma esse breve pó, né? Do que exatamente verdades, né? Definitivas e é isso. Então, e daí eu gosto das novas terapias que estão surgindo dentro da física quântica, principalmente a barra de Axis, que trabalha muito isso, né? Certo, errado, bom ou mal.
E daí as pessoas, algumas levam para o lado pejorativo, como se dissesse que as terapias holísticas estão pregando o mal, né? Não, na realidade é que o que é bom para todos, o que é mal para todos, o que é bom para ti, para mim pode ser péssimo. Então, para o universo, não existe o bom e o mal que a gente entende. Não existe certo e errado que a gente entende. A gente não tem ainda capacidade intelectual para entender Deus. Então, quando você começa a sintonizar com a tua fonte de criação, você começa a tirar essas limitações que várias existências ou que a sociedade passou para a gente, do certo, errado, bom ou mal. E muitas vezes a gente não precisa nem ir muito longe, né? É só analisar a forma como nós criamos os nossos filhos e como o nosso vizinho cria os filhos dele. A gente pode julgar que ele está criando de uma forma errada e que a gente criou da forma certa, e ele pode estar analisando da mesma forma a gente. Então, a gente não tem essa capacidade total ainda para entender certo e errado, bom ou mal. Uma coisinha que eu queria comentar é assim, eu já me permito rir de mim mesma, né, das minhas gafes. Então, eu não sei se eu cultuo a alegria, mas eu sempre me considerei uma pessoa muito feliz e que eu tenho momentos de tristezas. E eu já me permito viver os meus momentos de tristeza, porque é neles que eu conheço coisas que eu estou tentando fugir. Mas eu me permito também viver os meus momentos de alegria quando eu estou alegre. E daí, muitas vezes, passa uma ilusão para as pessoas, né, de que eu sou 24 horas feliz. Eu não sou 24 horas feliz. Dentro das 24 horas, a gente oscila muito, né? E eu não gosto de passar essa ilusão para as pessoas. Eu busco, sim, busco manter o equilíbrio, busco me iluminar, busco praticar o bem, mas eu já me permito também, quando eu não estou com vontade de praticar o bem, eu só evito não praticar maldades. Tipo, eu me seguro, eu me fecho, eu me tranco no quarto, não, hoje eu não vou sair para praticar maldades. Mais ou menos isso. Mas eu me permito rir de mim mesma. Eu acho que o que me tira o sorriso, não, o que me faz sorrir é identificar a simplicidade nas pessoas. E é identificar a simplicidade de uma forma original, que eu chamo de uma forma pateta de ser, e eu amo pateta. Então, na realidade, eu não tinha essa visão que você passou, assim, de sentir superior, né, porque tem alguém te fazendo rir. Gente, eu nunca me coloquei nesse patamar de superioridade, muito pelo contrário, né, eu sempre me coloquei muito mais como bobo da corte do que como a rainha ou a princesa, enfim, né. E eu estou muito feliz no meu papel de bobo da corte. Então, eu não tenho pretensão nenhuma de chegar lá nas alturas lá de ser alguém. Eu acho que tem aquilo que a gente fala também, que é o rir de e o rir com, né? Então, acho que tem uma diferença sutil, mas que nem aquilo que eu disse da caneta, né? Assim como a gente pode escrever um poema, ou fazer um desenho, ou furar o olho de alguém, com a risada é a mesma coisa. A gente pode tanto alegrar a pessoa, como a gente pode usar a risada para rir da pessoa, né? Diminuí-la, né? E hoje em dia até né, é tão importante essa conversa progressista que a gente tem sobre as diferenças, sobre as questões de gênero, de raça, e a gente percebe como o humor sempre foi usado de uma maneira muito, muito a favor do poder, né? Enquanto que a gente, na verdade, tem que exatamente... Qual é a função do bobo da corte, que você falou? O bobo da corte não é o palhaço. Quer dizer, é o palhaço? É. Mas qual é a função dele? Não é fazer o rei rir. A função do bobo é fazer o rei pensar. Porque o rei está rodeado de puxa-sacos. Entende? E aí, Eu amei essa visão. eu já...
Ô, Takashi, a gente tem mais 5 minutinhos só de live. É que eu fiquei com frio no pé, daí eu vim pegar uma meia. Assim, pra ficar com frio no pé, eu fico com frio no corpo todo. É uma... Mas o que eu estava falando aqui é que a função do bobo é essa. Então, é falar as verdades para o rei. Como é que ele vai falar as verdades? Através do humor, né? Através da... E geralmente tem até um conceito freudiano, que é o xiste, né? Eu me metendo a falar de psicologia, eu não entendo nada disso. A gente acaba falando as verdades para as pessoas através das pequenas piadas, sabe? Olha isso, a gente está contando a história, a gente ri, mas ela tem uma função terapêutica de trazer algo, algo, sei lá, algo que fuja da normalidade, enfim, né? Tipo indireta, tu diz? Eu me perco. Hã? Tipo indireta? Não, é tipo direta mesmo, né? Só que ela é feita, só que ela é falada de maneira carinhosa, entende? Falada com humor, né? Tem uma outra frase que eu amo, deve ser do Aristóteles. A gente fica citando os gregos, né? É tão fácil citar grego, eles não estão aí para se defender, né? Nem entendem o nosso... Enfim, mas que o ser humano é o animal que ri, né? Ou seja, também na risada há né, eu identifico a inteligência em todos os animais, e, enfim, eu acho que é muita pretensão a nossa achar que nós somos os seres, né, a imagem e semelhança. Bom, tá aí a maior prova como a gente lida mal com o meio ambiente, né? Mas, mas de que realmente eu não vejo as formigas rindo de piadas, assim, eu não... Acho que os golfinhos não, os golfinhos devem rir muito, assim, enfim. Não é só nós que rimos também, né? Eu espero que os alienígenas tenham muito humor, porque nesse país está com um pouquinho de humor, assim, pra gente também não... cada dia é um sertão. Está terminando o nosso tempo, a gente está com mais 3 minutinhos, eu não quero perder a live. Eu estou com medo, né? Porque eu estou perdendo os melhores, eu estou perdendo. Então, eu gostaria que você deixasse algo para... quiser deixar alguma palavra, enfim, quer deixar o link do teu lado profissional, das tuas redes sociais, enfim. Depois eu posso postar também, como eu já postei nas chamadas. Tá, vamos finalizar a live em ponta cabeça? Não, eu e tu? Não. Como você quiser. Querido. Eu quero parabenizá-la pela iniciativa, acho bem legal ouvir os outros, né, outras pessoas que estarão participando, sempre temas bem interessantes. Então, parabenizá-la, incentivá-la a continuar. Obrigado pelo convite. E eu não sei, assim, eu sempre peço que o carisma fale pela minha boca, né? Mas eu fico muito contente de estar aqui. Eu vi muitas pessoas queridas entrando e fiquei bem contente de vê-las. Acho que é legal essa coisa de aproximar pessoas que estão tão distantes, né? Então, há um carinho envolvido nisso e isso aquece muito o nosso coração. E de que, puxa, tudo é cíclico, né? Tudo passa, tudo é muito passageiro, né? Então, e vivendo esses agora, pequenos agoras, mas com muita intensidade, com muita paixão, com muito amor, com muita vibração, e que a gente nunca se acomode, né? Que a gente sempre, enfim, a gente sabe que não há nada de novo debaixo do sol, mas a gente tem que sempre manter viva essa esperança de mudança, de evolução, de que sim, as coisas podem ser diferentes e de que sim, podemos fazer a diferença, mesmo sabendo que não mudará nada, né? É isso. Tá bom. Querido, um beijão para ti, beijo no coração.